Prazer, meu nome é Helena Piedade, eu sou fisioterapeuta e hoje sou gerente de novos negócios da empresa Docs. Aqui comigo tá, se apresenta Eduardo. Sou Carlos Miranda, sou diretor de pesquisa e desenvolvimento da Docs. Sou Mayara Oguri, sou fisioterapeuta e consultora técnica da Docs. Primeiro de tudo, gente, eu acho que o público hoje, essencialmente, acho que é um público... A gente entendeu por qual razão a Docs abriu mão de colocar em seu portfólio um equipamento de laser, né? Seria bastante óbvio para uma empresa que atua na área da estética trabalhar e ter em seu portfólio equipamento de laser. Em 2015 ainda, o Thiago, que é o nosso diretor comercial, já tinha solicitado para o setor de P&D da Docs para que a gente tivesse um equipamento de laser para epilação dentro do portfólio. E a resposta minha foi negativa naquele momento. Aproveito para agradecer ao Thiago e à Michele por ter dado esta oportunidade da gente hoje estar apresentando o primeiro LED de depilação do mundo. E por que a gente não optou na época já em colocar um equipamento de laser no mercado, né? A minha história dentro da estética, ela se inicia dentro de uma assistência técnica de equipamentos eletromédicos, né? E o contato com proprietários de laser para locação ou mesmo de clínica, eu sempre tive, né? Então, basicamente, eu ouvia as dores de quem tinha um equipamento de laser, né? A gente sempre soube que o laser era infinitamente superior à luz pulsada, isso já desde meados da década de 90, como alternativa, né, para fotodepilação. E só que mesmo assim não é um equipamento perfeito, né? Então, quem for proprietário de equipamentos aí, pode até confirmar no chat aí se eu estou falando alguma bobagem, mas o laser, basicamente, ele tem duas dores, que eu sempre gosto de falar isso. A dor do dono, que dói no bolso, e a dor do paciente, que dói na aplicação. Eu vou falar dessa motivação que a empresa teve em criar esse equipamento a partir desses dois problemas que a gente identificou com essa tecnologia. A partir daí, a gente identificava que a dor do dono, né, era a dor da durabilidade, né? Então, era bastante comum no balcão da assistência técnica da MTEC, Engenharia Clínica, que era onde eu trabalhava, quando o dono do equipamento reclamava dos custos que envolviam a troca do diodo. Às vezes um diodo disparava 3 milhões de disparos e chegava o momento de se trocar esse diodo, e para quem é dono sabe que ele é um custo alto, né, para essa tecnologia. E a dor do paciente, que eu via de aplicadores, quando eu via reclamação com relação ao equipamento, era a intolerância depois de um certo uso do equipamento, né, devido à baixa performance de resfriamento do spot, que é aquele onde entra em contato com o paciente, né? Então, basicamente, esses dois problemas nos motivaram a ter um outro equipamento, né? E a resposta que a gente deu para isso, né, é que a gente não conseguiria dar uma resposta a esses problemas se a gente não trocasse a fonte de luz, tá?
Então, a resposta óbvia para isso era o LED, né? O LED já vinha sendo implementado para tratamentos fotobiodinâmicos para a área da estética, e a gente sabia que o LED tinha um potencial muito grande, mas até então era um desafio como tornar possível fazer epilação com uma luz emitida por LED. Então, hoje a minha parte da apresentação aqui é tentar mostrar para vocês as diferenças entre um equipamento e outro, né? Mostrar essa linha do tempo tecnológica que começa com a luz pulsada, que vem com um laser muito forte a partir de meados da década de 90 e explode no Brasil, e eu falo explode no Brasil porque o Brasil hoje é o maior mercado do mundo para depilação, né? E o laser, ele se consolida por muito tempo no mercado, e agora a gente lança uma alternativa, e eu vou explicar quais são as vantagens técnicas da gente substituir essa fonte de luz laser por uma fonte de luz LED. Quando a gente está falando de depilação à luz, né? Então o termo correto é fotoepilação, tá? Muita gente confunde e acha que fotoepilação está relacionado à luz pulsada, tá? Não. Todo tratamento que usa a luz para tratar, para remover pelo, tá? É tratado como fotoepilação. Então, hoje a gente tem 3 tecnologias para isso. A luz pulsada, o laser e agora o Roloniac, né? E a luz tem um comportamento, a luz definitivamente uma onda eletromagnética. Então, a gente parte desse conceito físico de como a luz se comporta no equipamento de epilação, como uma onda eletromagnética, e começa a entender as diferenças entre as tecnologias. Esse é um desenho bastante simples, mas que ele explica bem as diferenças entre as tecnologias, né? À esquerda, a gente tem aí uma lâmpada representando, não é uma maneira correta, perfeita de representar uma luz pulsada, mas o que a gente quer dizer é que a luz pulsada, para quem tem esse equipamento, percebam que ela dá um flash branco, né? E ela dá a cor branca porque ela está emitindo luz em todos os comprimentos de onda. Entenda-se, em todas as cores. Como é que a gente percebe isso de forma prática, né? Se você pegar as cores do arco-íris e colocar num disco e girar esse disco bem rápido, você vai ver que ele vai ficar branco, tá? Então, a luz pulsada, ela emite um flash branco porque ela emite luz em todos os comprimentos de onda, né? E quando eu quero tratar uma coisa ou outra com luz dentro da luz pulsada, eu coloco filtros que vão filtrar os comprimentos de ondas que eu não quero usar para aquele momento e deixo passar, por exemplo, os comprimentos de onda que são interessantes para depilação, tá? Percebam também que no desenho aí, vocês estão vendo várias formas de onda, tá? Isso seriam vários comprimentos de onda, ou como a gente está falando de uma onda eletromagnética, de várias frequências diferentes, tá? E essas frequências vão determinar a profundidade de ação da luz. Já o laser, que é uma radiação estimulada, não existe nenhuma lâmpada lá dentro do laser. A forma como essa luz é gerada, ela é completamente diferente, né? E o que a gente tem por característica nos lasers, né? Vocês podem ver aí que eles têm feixes que a gente chama de feixes colimados. São feixes que são paralelos, né? Então, a grande diferença que tornou o laser infinitamente superior à luz pulsada para tratamento de depilação é o fato do laser ter a luz colimada, ter esses feixes paralelos de luz. Por quê, né? O que isso implica na hora do tratamento? Implica que eu tenho um maior aproveitamento do feixe de luz. Em consequência, a melanina, que é o nosso cromóforo alvo, vai absorver esse feixe e vai aquecer mais do que a gente tem na luz pulsada. Na luz pulsada, eu não tenho feixe colimado, eu tenho um feixe mais aberto, bem entre aspas, isso que eu estou querendo dizer, né? Mas o que eu tenho de resultado no paciente é que eu tenho uma energia térmica, né, menor do que o laser, né? Então,
a temperatura do tratamento, né, que eu vou atingir no bulbo piloso, vai fazer a grande diferença na quantidade de sessões que a gente vai fazer, que depois as meninas vão explicar como que isso se dá no Holoniac. E não foi pela cor, tá, gente? Hoje a gente sabe que o que faz a grande diferença no equipamento de laser para os outros é a colimação da luz, tá ok? E o grande desafio para a gente que construiu o Holoniac era como dar colimação a um equipamento que tem uma fonte de luz LED. Então, a gente está falando pode voltar, das características de luz emitida por laser, né? Então, o laser, ele é uma luz monocromática, quer dizer, ele emite luz apenas numa cor, num comprimento de onda, né? É uma luz colimada, então ele tem os feixes paralelos, tá? E ele é uma luz coerente, tá? Em 2014 já saiu um artigo científico que fala sobre a interação da coerência da luz em tecido biológico e viu-se que a coerência ou a incoerência da luz, ela não tem relação, ela não tem interferência no tecido biológico, tá? Então, hoje o que faz diferença mesmo é, lógico, o comprimento de onda, para a gente determinar a profundidade de ação dessa luz e o fato da luz ser colimada. Aqui tem um desenho, né, que explica bem como que é a atuação do IPL. Aí a gente tem ali que é o IPL faz uso de uma lâmpada de xenônio, tá? É um gás que ele é ionizado e ele dá aquele flash muito forte de luz na cor branca, né? E por isso que está ali representado com as cores do arco-íris ali que vocês podem ver. E, erroneamente, o desenho de baixo mostra uma concentração de luz para o laser, mas é só uma forma da gente explicar, né, que a luz emitida pelo laser é uma luz mais concentrada, então eu tenho uma maior ação de caloria, né, uma maior energia térmica pela luz emitida pelo laser, né. Sabendo disso, a Adox precisava colocar um equipamento no mercado que, no mínimo, em questão de resultado terapêutico, fosse igual ao laser, porque senão não teria nenhum sentido comercial para a empresa a gente colocar um equipamento que não fizesse, no mínimo, igual ao laser, né? Então, o que a gente percebeu era que a gente tinha que vencer essas duas dores que eu tinha comentado com vocês, dor de custo e dor do paciente, mas também tinha que ter eficiência clínica. Então, todo o investimento que a Dox fez desde outubro de 2017, quando o projeto ficou pronto, né, foi na criação de um colimador de luz, e com isso a Dox também teve a sua primeira experiência para trabalhar junto com uma startup de desenvolvimento de tecnologia, para a gente investir nesse colimador, para a gente colher a luz emitida por LED, né, e dar colimação, isso é, dar feixes paralelos para uma luz emitida por LED. Por que até então o LED nunca tinha sido usado, né? Primeiro que o LED ele não tinha potência de luz o suficiente, tanto é que até hoje, se você for pegar alguns tratamentos de LED, são tratamentos estáticos, né? O LED fica aceso o tempo todo por um período muito grande, né? E são vários LEDs, e depois até aí eu posso dar o nome correto para essa terapia, e são tratamentos diferentes, né? Eles não são feitos impulsos, né? E a gente precisava, então, dar essa nova característica a uma luz emitida por LEDs, né? Desde 1996, a Philips apresentou para o mundo o H-LED, né? A sigla dele é H-LED, que são os LEDs mais potentes, né? Começou a geração de LEDs mais potentes, né? Inclusive, na época, a Philips substituiu todas as lâmpadas da Torre Eiffel e iluminou tudo com LED para provar que o LED tinha potência luminosa equivalente às lâmpadas que já existiam no mercado, né? E a evolução do LED hoje chegou para a depilação, né? Eu acredito muito que a depilação daqui para frente, a partir do Holoniac, né, ela vai ser a LED. Eu vou mostrar hoje e agora quais são as vantagens de você estar usando uma fonte de luz LED e não mais laser. Então, hoje eu tenho aqui nesse formato de tabela
tabela fica sempre fácil da gente visualizar, né? A diferença entre os 3 hoje tratamentos que existem para fotoepilação. Então, a gente tem ali a luz pulsada, o laser e o LED, né? Vocês estão vendo colimada ali no LED, né? Porque faltou até a gente colocar ali. Ela só é colimada no Roloniac, tá? Eu ia te pedir isso agora. Explicar para a gente a diferença de um LED, como conseguiu colimar esse LED para depilação. Porque quando a gente fala em LED, a primeira coisa que a gente pensa é na abertura desse LED e no tratamento que esse LED faz. Então, houve essa diferenciação e é por isso que a gente consegue fazer a depilação. Acho que quando o profissional entende, acho que a maior dúvida que o profissional tem quando escuta LED para depilar é: será que vai ter energia e vai conseguir fazer esse tratamento? Eu acho que a resposta está aqui, a hora que você começar a explicar. Como eu disse a vocês, o LED hoje ganhou em potência, né? Então, hoje o LED ilumina os carros. Então, hoje você tem os carros iluminados com luz LED, não mais com nenhum outro tipo de luz. A gente tem iluminação pública com luz. Então, hoje a tecnologia de iluminação a LED aumentou muito na sua capacidade de gerar luz, né? Mas o que ela não tinha para aplicação específica para epilação, e também agora vai ser para outro tratamento para a área médica, era a colimação da luz, né? Então, hoje o segredo que está dentro do nosso equipamento é esse colimador, que é denominado Pyramid Crystal, que ele colhe essa luz emitida por 12 LEDs, né? E ele dá característica de luz laser por uma fonte de luz LED. Então, eu ganhei toda a eficiência que eu tinha da luz colimada emitida pelo laser por uma fonte de luz LED. E as vantagens de ter o LED, acho que todo mundo, isso é muito fácil da gente ver, porque está todo mundo substituindo em casa as lâmpadas, inclusive as lâmpadas econômicas convencionais, pela lâmpada de luz a LED, né? Então, o que a gente ganha em uso do LED é a extrema durabilidade do emissor de luz, né? Então, o Roloniac ele tem 12 LEDs, né? E a gente está falando em 100 milhões de disparos com esse equipamento. Contratualmente, a Dox está falando em 50 milhões de disparos. É no mínimo o dobro do laser, que hoje tem a maior quantidade de disparos em contrato. E a gente pôde fazer isso porque o LED tem por característica ser muito mais durável do que qualquer outra fonte de luz. E outra característica do LED, né, é o fato de, para gerar luz, esse componente diodo LED, né, ele gera menos calor. E aí talvez venha a primeira dúvida na cabeça das pessoas, que depois vocês têm que esclarecer, é o fato de que quando a gente fala que o LED é uma luz fria, gente, tá? Ele é um termo impreciso, tá? O LED é um componente, o diodo LED ele é um componente eletrônico que gera luz através de eletroluminescência, tá? E para gerar luz, ele aquece menos do que as outras fontes de luz. No nosso caso, as fontes envolvidas, e para a gente comparar, é o laser e a luz pulsada, tá? O que eu ganho isso na hora do tratamento, e as meninas vão falar isso depois de mim, né? Eu ganho que esse spot, que é o que entra em contato com o paciente, ele mantém-se resfriado durante todo o procedimento, né? Então, se eu tenho aí um day clinic de 12 horas, o equipamento ele vai manter o resfriamento durante todo esse tempo. Porque como que é feito o resfriamento de um equipamento de depilação? A luz pulsada ou a laser? E a LED também. Ele faz uso de uma célula de Peltier. Os equipamentos que têm a própria refrigeração, tá? Porque existem os lasers mais antigos que não têm isso, tá? Então, ele tem uma célula de resfriamento, que é a célula Peltier. Só que o que acontece? Ao longo dos disparos, ainda mais quando a gente está falando no modo varredura, onde eu tenho muitos pulsos, né? Esse resfriamento vai se perdendo durante o tratamento, né? E isso implica em desconexão do spot na área de contato com o paciente, porque ele começa a se aquecer e não faz mais sentido ficar com esse contato com o paciente, né?
e isso implica também em desgaste do componente, né? Então, a gente ganhou no LED, no Holoniac, né? Tudo que hoje a gente tem de vantagem do LED na questão de durabilidade, de ser uma luz fria, no que a gente explicou agora, que para gerar essa luz, tá? Ele gera muito menos calor do que o diodo LED e a luz pulsada. Tá? Esse ganho de durabilidade é o que eu sempre peço para todo dono de equipamento laser fazer esse exercício na hora que for adquirir um equipamento. Né? Você tem que fazer a matemática do custo por disparo. Né? A empresa fabricante, ou representante, ou importadora, ela tem que passar para você qual é a garantia contratual que ele dá para esse diodo, né? E para que você saiba quantos disparos vai dar para que você vá fazer a troca desse diodo, e você tem que pegar o valor desse diodo e dividir pelo número de disparos, e você vai ter essa conta, que é o que você vai fazer no final do mês com o custo fixo que você tem com o equipamento. Então, essa matemática é muito importante. Tá? E eu posso garantir que com o LED essa matemática vai ficar bastante clara com relação à durabilidade. Outro fator muito importante, e que vai ser a deixa para vocês começarem a falar da parte prática, porque eu acho que eu já falei bastante. Mas eu queria que você ficasse aí, a hora que a gente entrar na parte de assistência, você ajudar a gente. Ah, não, tranquilo. Tá? Gente, eu acabei da gente falar sobre a colimação da luz emitida pelo laser e agora pelo LED, né? E assim, a gente sempre, foi uma discussão que inclusive eu coloquei no meu Instagram, tá? Não é verdade, né? Esse não é um comportamento da luz laser também, da luz colimada, que passa por um colimador, tá? Que ele tem feixes completamente paralelos. O feixe de luz, ele tem por característica ter uma divergência angular. Aí, se pudesse colocar naquela imagem, que inclusive gerou algumas perguntas. Gente, a gente postou essa foto e gerou bastante perguntas e dúvidas sobre o que é isso, tá? Toda a luz que é emitida por feixes, tá? A partir do spot, a gente traça um ângulo que a gente chama de divergência angular, tá? Isso é uma característica de luz, tá? Não importa a fonte, é uma característica da luz. Ela não é 100% paralela, tá? Existe, inclusive para quem tem curiosidade de saber mais sobre isso, eu posso esclarecer depois, diretamente nas minhas redes sociais, mas para quem quiser procurar sobre feixe gaussiano, esse é um comportamento da luz em feixe, tá? E o que a gente conseguiu, e hoje é a maior hipótese para que o Holoniac tenha conseguido fazer em metade de número de aplicações do que laser de luz pulsada tem feito, né? Hoje a nossa hipótese é pelo uso do nosso colimador, e a gente tem uma divergência angular inferior a 10 graus, tá? Isso com relação ao spot. O que isso reflete na hora do tratamento? Eu tenho uma maior concentração do feixe em comparação às outras tecnologias, tá? Hoje, a hipótese que a Doxy está construindo o seu artigo científico, está realizando as suas pesquisas, e a nossa hipótese para saber por que o Holoniac, depois as meninas vão explicar em quantas sessões, em média, a gente tem conseguido sanar as reclamações dos pacientes com relação à epilação, né? E a nossa principal, hoje, hipótese é o nosso colimador conseguir dar um ângulo de divergência inferior a 10 graus, tá? A gente tem em comparação um laser de fibra ótica, que já tem alguns no mercado internacional, e o laser convencional em barras, tá? Então, as meninas depois vão falar que isso se reflete numa maior concentração da energia térmica exatamente no ponto que está recebendo o tratamento. Então, essa imagem é uma foto, ela é muito difícil de conseguir, tá, gente? É a foto que mostra, bem na hora do disparo, a divergência angular entre os equipamentos, tá?
Outras atribuições do nosso equipamento que também são singulares ao Holoniac. É o primeiro equipamento nosso que vai contar com suporte de inteligência artificial, que é o Smart LED. Então, hoje o equipamento a gente já está em fase de a gente digitalizar os dados já colhidos com o equipamento, e a gente está vendo o comportamento, que a gente chama de fase de machine learning. Então, hoje o equipamento já está nessa fase. As outras tecnologias da Doxy também vão contar com esse suporte de inteligência artificial, o que é bastante bacana, e a gente acredita que para 2022 a inteligência artificial do equipamento já esteja disponível para os proprietários do Holoniac. Tá? Outra capacidade do equipamento são os disparos no modo varredura. Tá? O modo varredura do Holoniac, ele pode disparar até 10 vezes por segundo. Tá? Hoje, a Mayara, que está aqui, nossa técnica mais habilidosa com o equipamento, hoje você trabalha no máximo 5 disparos. Tá? Então, é um equipamento que ele é bastante diferenciado com relação ao equipamento laser. E termino aqui a minha participação, que foi bem sucinta, eu tentei e falei pra caramba, para dizer que o Holoniac ele não é superior ao equipamento A, B ou C. O Holoniac é superior a qualquer equipamento que faça uso de fonte de luz laser. Tenho certeza absoluta da tecnologia dele, tanto que a gente, inclusive, mostrou como que a gente chegou a 100 milhões de disparos, a uma vida útil de mais de 5 anos com o equipamento. E agora as meninas vão demonstrar aí para vocês o que toda essa tecnologia reflete para o paciente. Tá bom? Obrigado. Fica aqui do meu ladinho, não some não. Gente, ficou para mim e para a Mayara a gente falar para vocês um pouquinho da parte comercial e também a parte prática. Comercial, o Eduardo trouxe bastante a dor que o mercado sempre teve, trouxe muito da reclamação que ele, como assistência técnica, que é a história que ele tem, ele já sabia das dores, né? A gente gosta muito de contar uma dor que é do Thiago, né? O Thiago, ele tinha um equipamento de diodo, foi prometido para ele uma quantidade X de disparos que o que não contaram para ele é que se precisar antes, se queimar antes, ele teria que fazer aquele investimento. Então, hoje a gente pode afirmar para vocês que a maioria das vezes, né, se você tiver ali muita sorte, o seu equipamento, ele vai ter uma durabilidade infinitamente menor do que a durabilidade do Holoniac. Eu preciso que todo mundo que tem o interesse em trabalhar com a tecnologia pare e faça as contas que o Eduardo trouxe. É muito importante você, profissional, entender essa parte financeira, quanto que custa cada disparo e entender que quando a primeira vez que você vai precisar fazer a troca do seu diodo de LED, você já gastou aí em torno de 300 mil, sendo bem otimista para o seu diodo. Então, o consumível do equipamento é um consumível muito mais barato. E como a gente consegue falar isso? O exemplo que o Eduardo trouxe, ele é muito prático. A gente já vê isso na lâmpada de LED, né? Então, para mim, o maior benefício do equipamento é o fato dele ter uma durabilidade maior e o fato dele conseguir manter a temperatura, que é isso que traz tanto a durabilidade quanto os resultados que a gente tem observado. E aí, quando a gente fala em resultado, foi o que eu falei para a Mayara, ninguém melhor do que ela, que vive a tecnologia desde quando ela começou. Mayara, em média, quantas sessões para a gente ter um resultado duradouro que você tem observado aqui dentro do nosso P&D? E nenhum estudo passou de 5 sessões. Então, em todas as pacientes, você conseguiu executar, em 5 sessões, a gente tinha... No máximo, 5 sessões. Tá. A gente teve aí a pandemia, ficamos 4 meses sem atendimento, a gente retornou os nossos atendimentos há 2 semanas. Houve alguma paciente que perdeu em resultado? Houve alguma paciente que a gente teve que voltar a estaca zero? Não temos esse probleminha que o laser muitas vezes nos traz, a gente não tem com o Holoniac.
foi justamente o que o Eduardo falou, por ele ser mais colimado, coerente, ele é mais certeiro. E aí a gente tem um resultado melhor do que em diferentes opções de laser. Eu vou voltar aqui na foto que a gente tem do bulbo piloso para ficar bem claro e bem simples para quem está assistindo a gente as diferenças, né? O que eu percebo hoje, né? Então, aqui, essa foto. A gente tem aqui uma entrada perfeita por causa dessa divergência da columinação que o Eduardo explicou, e entra lá dentro do bulbo realmente exterminando esse bulbo. Diferente do que acontece com laser e completamente diferente do que acontece com a luz pulsada. A tua experiência é com laser, eu tive pouca experiência com laser de diodo, na minha vivência clínica, mas muita experiência com luz pulsada. O que eu posso afirmar para vocês, como uma profissional que trabalhou com luz pulsada da primeira geração até a última geração, que é a quarta geração, que é resfriada. A gente precisa, em média, aí, de 20, sendo muito otimista, de 15 sessões, para a gente ter o paciente retornando depois para fazer a manutenção. Com laser, qual que era a forma que vocês trabalhavam? Com laser, a maioria das clínicas que trabalham com laser vendem de 10 a 12 sessões no pacote. Então, aqui a gente está falando de diminuir na metade essas aplicações. E aí, muitos de vocês podem estar nos assistindo e pensam assim, mas vai diminuir na metade, né? Será que eu não estou perdendo? Você vai cobrar um preço maior, tá? E você vai ter mais giro dentro do seu consultório e uma cliente feliz antes, porque eu vou ser bem sincera, tá? Eu tenho 15 anos de estética, a gente não parece, tá? Só tenho 35 anos, mas eu tenho 15 anos vivendo dentro da estética. E eu lembro que há um ano atrás eu postei um vídeo que eu tava indo viajar e eu tava depilando com cera. E a Michelle quis me matar. E aí ela mandou, não acredito que você ainda depila com cera. Por que eu depilava com cera? Porque eu senti muita dor com laser e eu não gostava do resultado da luz pulsada. Então, eu fui uma profissional da estética que nunca contei isso para ninguém. E hoje, eu já iniciei meu tratamento com LED. Então, é muito importante os profissionais que estão aí nos assistindo entender que uma pessoa como eu era uma pessoa que você não quer ter dentro do consultório. Porque eu pensava assim, eu vou ter que ir 10 vezes lá, vai demorar 1 ano, eu vou ter que parar de depilar, meu pelo é grosso, eu vou ter os mesmos problemas que eu sempre tive, então eu preferia não fazer. Então, isso é muito importante, a gente se colocar no lugar do paciente também. Acho que tem uma pergunta, será que eu posso já colocar? Pode. Estou vendo uma pergunta aqui que foi feita, se usa no modo HR ou SHR, que seria o modo pontual ou o modo varredura. E é aí que eu gostaria muito que você, Mayara, explicasse, a gente está até com o Roloniac aqui, que a gente vê que um laser jamais vai ser capaz de fazer a epilação no modo varredura como um LED é capaz de fazer. Tá? Posso passar o vídeo, então, aqui, enquanto a Mayara explica? Pode. Onde estão essas perguntas que eu não estou vendo? O que a gente tem que lembrar também é não pensar só no paciente final, mas no terapeuta, que fica ali 8, 10, dependendo 12 horas atendendo com esse aparelho. Olha, aqui a gente tem um modo que é específico do Roloniac, tá? Que é o modo varredura. É o modo varredura, é uma ida e uma volta, e a gente muda para a próxima fileira, a próxima faixa, tá? Não tem necessidade de ficar passando, repassando várias vezes no mesmo lugar. A gente não precisa disso, não precisa gerar esse dano todo, é só uma ida e uma volta, e a gente finaliza a aplicação. O que acontece no modo varredura de equipamentos laser, né? Nesse modo, a gente sempre vê que o spot esquenta muito e a profissional é obrigada a desconectar o spot no paciente. Né? Isso gera duas coisas. Ineficiência na absorção térmica, porque eu estou mudando o ponto focal, né? E eu não tenho mais resfriamento da área. Naquele modo que o paciente pede para parar. Então, por isso, usa-se fluência muito baixa, né? Fluências muito baixas. E muitos disparos. Muito disparo, e a gente tem que lembrar que acontece o quê? A gente afasta, abre esse campo e afasta esse spot da pele do paciente.
E por que afasta? É para não gerar o desconforto do próprio spot, do calor e a intercorrência pelo calor que o spot gera. Então, ele não consegue ficar até o final de uma aplicação, por exemplo, uma perna completa, com a mesma temperatura que começou no início. Ele começa a esquentar e aí se torna intolerável para quem está recebendo essa aplicação. A gente passou 2 vídeos de aplicação enquanto você explicava. Eu acho que é muito importante essa comparação entre o calor, o volume de calor gerado por um laser e é completamente diferente quando a gente vê no LED. E por que o Roloniac ele consegue manter essa temperatura mais baixa? Porque o aplicador, ele realmente... Então, assim, todo mundo se pega até quanto vai essa temperatura negativa? Ela vai até menos 15. Eu posso afirmar, um laser ele poderia chegar em menos 18, em menos 20. O laser é uma fonte de energia quente. Em poucos minutos, esse não vai ter o menos 18 no tecido. Totalmente diferente do que se a gente tivesse com o LED. Qual que é a temperatura negativa que você utiliza, Mayara? Eu utilizo mais ou menos no menos 5, dependendo da região, por exemplo, uma região íntima. A gente coloca um pouquinho no menos 10, no menos 15, mas é muito raro você chegar no menos 15. Por quê? Porque a gente está falando de uma luz fria, a gente está falando do spot colado na pele, não é aquele spot que a gente, não é aquele disparo que você faz no alto. Então, a gente pode encostar o spot, que ele vai estar gelado e vai manter gelado até o fim. Então, nisso a gente ganha tempo e muito mais resultado e o melhor, conforto para o terapeuta e conforto para o paciente. As vantagens que eu observo hoje com a utilização do LED é para o dono da clínica, né? Então, vamos pensar como proprietário do equipamento. A sua manutenção é mais barata, quando você vai comprar o seu consumível, você demora muito mais tempo e você tem muito mais garantia em relação a isso, porque ninguém que está te vendendo uma luz de um equipamento de laser que custou aí 150, 200, até 300 mil reais, tem equipamentos hoje até de 500 mil, não tem? Tem. Tem equipamentos até de 500 mil. Ninguém vai te contar se esse equipamento, esse diodo, ele queimar, que você, antes daquele tempo, você vai ter que comprar ele novamente. E a Mayara falou hoje para mim uma coisa, enquanto a gente estava estudando e trabalhando, ela falou assim, quantas vezes dentro da clínica eu trabalhei com diodo queimado e a cliente falava assim, tá diferente, não, é que hoje eu mudei a energia, porque era orientação da clínica, porque o dono da clínica não tinha dinheiro para comprar o diodo. Então, isso é muito importante. Hoje a gente precisa vender verdade, hoje dentro da estética a gente precisa vender equipamentos que tragam um resultado rápido, e é isso que o nosso cliente quer, que não demore tanto tempo fazendo a sessão. Qual que é o teu tempo médio para fazer uma sessão hoje? Uma sessão, por exemplo, de perna completa, que no laser a gente demoraria em torno de 1 hora, 1h30, eu faço em 20 minutos a perna completa. Sem parar, porque a cliente aguenta até o final, com uma energia exata para cada fototipo, e com segurança e conforto, com a mesma temperatura do começo ao fim. Quando a gente fala em modo varredura, a gente está falando em fototermólise por volume, né? É uma fototermólise volumétrica. Se o seu paciente, você está fazendo uma perna com laser, tem que afastar o spot e por causa da sensação de dor do paciente, ou o paciente pede para você parar, quando você está no modo varredura, você simplesmente não pode depois voltar da onde você parou. Porque se você está gerando um aquecimento por volume, você não pode parar os disparos, né? E o que acaba acontecendo? Você acaba perdendo o tratamento, você tem que voltar de novo desde o começo, que você não pode parar de fazer, né? Então, o ganho que você tem em grandes áreas para fazer depilação a LED é infinitamente maior do que com depilação a laser. É incomparável. É incomparável. E a gente precisa lembrar o fato da profissional que está aplicando, né? Você ficar reaplicando e aplicando várias vezes no mesmo lugar, no final do dia, essa profissional não está aguentando de tanto ficar na mesma região passando e repassando. Aqui a gente está falando de uma ida e uma volta e mudou de região. Isso quando a gente fala no modo varredura. Quando a gente fala no modo disparo, se torna ainda mais rápido. Então, uma axila a gente demora em média de 3 a 5 minutos. No disparo. Aqui você teve quantas sessões foram feitas nessa região? Aqui foram feitas 5 sessões. Tá. Lembrando que é um homem
né? O sexo masculino a gente tem que levar em consideração a parte hormonal, tá? E o homem normalmente é menos tolerante à dor. Como é que é? É biologicamente... Biologicamente, explica? Biologicamente não preparado para sentir dor. É isso? O homem é biologicamente menos preparado do que a mulher para sentir dor. É isso? É um fato. É um fato. A gente tem observado isso em testes internos. Aqui, quantos resultados? Quantas sessões? Foram 3 sessões. Aqui. Olha, nessa foto tá bem legal pra gente observar também a foliculite. A foliculite, eu ia falar. Olha a foliculite como de uma foto para outra muda. Nenhuma dessas fotos foram mais de 5, tá? Homens que normalmente foram 5 sessões mesmo. Aqui. 3 sessões. 3 sessões. Muito importante mostrar a foliculite também, né? A foliculite e o resultado em foliculite é fantástico também. E uma outra coisa que eu observei, principalmente aqui, quando a gente trabalha com luz pulsada, eu posso ter ali uma mancha na pele do paciente, por causa que eu tenho que aumentar a energia para conseguir ter resultado. Às vezes, com laser, eu também tenho esse efeito de melhorar o pelo, mas manchar a pele, e aqui o que a gente encontra é uma pele mais clara. Então, além de melhorar a foliculite, a gente ainda melhorou o aspecto de pele e de clareamento. Isso acontece bastante em axila e em virilha também, viu? Aqui foram quantas sessões? 5 sessões, tá? Lembrando que nessa Quanto tempo você demorava para fazer toda essa região? Se fosse para fazer no laser, demoraria em torno mais ou menos de 1h30, 2 horas, porque o homem é mais sensível e eu teria que parar várias vezes essa região, porque não ia tolerar a sensação de calor do spot. E aí? 20 minutos, 15 a 20 minutos. Tá. Acho que o nosso tempo está terminando, então eu vou só finalizar aqui com vocês. A gente já passou as aplicações, só queria falar um pouquinho com vocês das vantagens, né? Quando a gente trabalha, muito importante você, profissional, entender da área que você vai fazer, então, mais ou menos a sua agenda, o faturamento total do dia da locação, ele dá em torno aí de 6.800. Então, é muito importante você, profissional, entender sobre essa precificação, como, se você locar, você consegue aumentar muito a sua lucratividade dentro do seu consultório, e você, como hoje, um dono de um equipamento que você vai comprar para locação, você está comprando algo único, que ninguém mais tem no mercado. Então, eu acho que a inovação também, ela abre portas, ela traz gente para dentro do negócio, e o fato de você ter resultados mais rápidos, eu acho que isso intensifica ainda mais essa inovação, né? A gente consegue mais. Tem alguma pergunta importante? Lembrando, gente, que tempo é dinheiro. Então, coisa que você demoraria para atender uma pessoa, você consegue atender de 5 pessoas, mais ou menos, no mesmo tempo, e ganhando, assim, 5 vezes mais, né? Tá aqui, o Einstein perguntou o que a inteligência artificial vai facilitar a vida do proprietário. Einstein, hoje, o que se pede... Será que o áudio está saindo lá também? Do vídeo? Deixa passar o vídeo e você tira a dúvida dele. Tá. Já vou tirar a sua dúvida. Esse é o modo disparo, gente. Observem a ponteira. Eu ia falar isso. Você também ia falar. Observem a ponteira, ela não está no menos 15, tá? Aqui a gente está trabalhando no menos 5. Porque assim, gente, falar que a ponteira chega nessa temperatura, equipamento parado que não esteja funcionando, ele fica lá. Você vai numa feira, por exemplo, você olha o spot do laser lá que está em demonstração, ele está uma pedra de gelo. Né? A gente tem que ver isso ao longo de 12 horas de locação, como é que vai estar esse spot, né? Aqui nesse vídeo a gente consegue observar a quantidade de gel que é colocada só para o deslize do manípulo, tá? É muito pouquinho gel, não é aquela... Além de tudo, a gente tem uma economia aí de gel. Não precisa ficar fazendo uma camada muito grossa, uma camada fina. Acho que essa rapidez e o fato a paciente nem puxa a perna, né? Isso é muito importante quem está assistindo observar, porque, gente, dor é uma coisa que você sente e você puxa, não tem como. Só se a gente tivesse amarrado a cliente na maca, tá? Que não é o que aconteceu. Então, assim,
O paciente não relata dor, é bem confortável. Lógico que dor, gente, é algo muito relativo, algumas pessoas são mais sensíveis do que outras pessoas, mas, assim, a nossa grande maioria de prática é de um tratamento totalmente confortável. Agora eu vou virar para Eduardo, e Eduardo vai tirar a dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, que ela vai estar presente em todas as tecnologias da Doxy. Em suma, gente, especificamente para equipamentos de epilação, né, hoje existe alguns profissionais que pedem até que o equipamento quase que se autoparametrize, né? Então, hoje tem alguns equipamentos que você coloca o fototipo e depois parametriza a cor do pelo e a espessura do pelo, e o equipamento se parametriza. A gente tem que entender que isso não é um artifício de inteligência artificial, isso é uma tabela que está imputada dentro do equipamento, que conforme você coloca um valor ou outro, ele coloca um valor de potência e de largura de pulso lá, de fluência e de largura de pulso, né? Isso necessariamente não é inteligência artificial, é uma tabela que está dentro do equipamento que a gente chama de Fielce, né? Se eu colocar um dado, ele vai me dar outro, né? E o que a gente pensou quando a gente resolveu trabalhar com inteligência artificial, a gente pensa muito, acho que foi o Einstein que perguntou, quando o tratamento dá errado. Então, a Doxy não virou a costa para o paciente quando o paciente sai machucado de um tratamento. E a gente sabe que, infelizmente, às vezes as nossas tecnologias estão envolvidas nisso, né? E a gente sabe que o erro humano, o fator erro humano, pode acontecer na hora de uma avaliação, né? E o que hoje o Roloniac não tem esse modo de aplicação que você coloca fototipo, espessura do pelo e cor do pelo, e ele se autoparametriza, ele não faz isso, porque a gente entende que existem outras tantas variáveis, muitas outras variáveis, que estão na anamnese, e isso ele é de cada paciente, né, que você jamais conseguiria colocar numa máquina que não tem inteligência, né? Então, literalmente, o que a gente vai ter um ganho, né, é o ganho, e esse ganho vai ser, né, que a inteligência artificial sempre vai trabalhar para chegar no erro zero, a partir dos dados imputados de anamnese, né, de cada paciente, a máquina vai usar de toda a experiência que ela teve, do que deu certo e do que deu errado, para sugestionar um parâmetro customizado para aquele paciente, naquele momento e naquela anamnese que foi feita, porque a gente sabe que são tantas outras variáveis que existem, além de fototipo, cor do pelo, espessura do pelo, né, que quando a gente pega uma ficha de anamnese que tem mais de 80 perguntas, você imagina, né, o quanto de variáveis que o profissional tem que ter na cabeça dele, né, para saber qual é o protocolo correto para aquilo, né? Então, hoje, o que a gente vai ter ganho de inteligência artificial é o fato da profissional que for fazer a epilação, quando ela puder contar com o suporte de uma assistente que vai pegar uma anamnese e vai fazer uma análise de padrões daquilo que deu certo e do que deu errado, e ela vai projetar para ela uma sugestão de parâmetros próximo do erro zero e próximo de menos sessões possíveis com menos dor possível. E isso a gente não consegue fazer com uma tabela que a gente coloca 3 parâmetros nela e o equipamento se parametriza. O que acontece com equipamentos que fazem isso é que o fabricante, gente, ele sempre vai colocar o parâmetro quando você coloca lá a tabela que está imputada dentro do equipamento, o parâmetro que a máquina vai dar vai sempre ser o parâmetro mais conservador, que de repente não vai dar resultado naquele paciente, porque ele tem um monte de variáveis envolvidas que não são só 3. Se fosse assim, um paciente chegava lá e a profissional avaliaria 3 coisas, não precisaria de uma ficha de anamnese, onde a gente teria que falar de todo o histórico do paciente, se ele usou ácido, não usou ácido, se toma medicamento, não toma medicamento, se tomou água, não tomou água, se é fumante, não é fumante. Então, tem um monte de variáveis que a gente não coloca, né, que nenhuma máquina fornece, para poder imputar dados lá, tá? Porque a gente entende que esses dados que essas máquinas dão por 3 variáveis só, elas são totalmente ineficientes, para não dizer perigosas, tá? Eu vi também que, no que isso implica em manutenção, hoje o Roloniac está preparado para poder se comunicar com a nossa central de assistência técnica, só que, infelizmente,
Quando a gente fala em Wi-Fi, a gente fala em autorização de outro órgão do governo, que é a Anatel, e enquanto a Anatel não fizer a liberação da gente poder fazer o uso do Wi-Fi, que a máquina já está preparada para isso, mas a gente acredita que até o final do ano isso já esteja permitido, a gente vai conseguir fazer alguns ajustes de setup, de parâmetros de software, ou mesmo de ajuste de fluência luminosa da assistência técnica. Mas, com a nossa experiência, como a gente já tem, já faz algum tempo, os protótipos e os equipamentos em uso, né? Quando a gente chegou a 100 milhões de disparos, né? A gente chegou numa atenuação de potência do LED inferior a 9%. O inferior é o que está nos manuais, de mais ou menos 10%. Exatamente. Então, a atenuação é quanto que a eficiência do emissor de luz vai perdendo ao longo dos disparos, né? Então, a gente se deu por satisfeito quando a gente chegou a 100 milhões de disparos com uma atenuação de potência em torno de 9%, a gente determinou daí a vida útil do nosso diodo emissor, o tempo de vida útil dele, tá? Tem mais alguma pergunta? Se o handpiece, não, ele é desconectável, tá, Einstein? Ele não é preso na máquina, não, tá? Porque a gente sabe que existem problemas de um handpiece que fica conectado direto à máquina para manutenção, mas a gente também entende o porquê que algumas máquinas de luz pulsada e de laser não tira o handpiece, tá? Tem alguns equipamentos de laser, de luz pulsada, que trabalham com uma tensão, né? Não estou falando de corrente, mas trabalham com uma tensão muito alta, né? E quando a gente está falando de tensão, a gente está criando pontos de conexão, quando a gente faz conectores, né? Se essas conexões não forem perfeitas o tempo todo, a gente pode gerar um centelhamento e ter uma fonte de problema. Como o nosso LED a 100 joules por centímetro quadrado trabalha com 24 volts só, então a gente não tem esse problema de alta tensão, tá? Então a gente pôde colocar essa conexão de tirar e colocar e não tem problema nenhum. Acho que estão perguntando sobre no caso de pelos brancos. Gente, pelo branco... Posso falar? Pode. Posso falar? Desculpa, as meninas estão aqui para isso. Eu sou de uma geração onde existe uma luz pulsada que falava que tinha um tratamento para pelo branco, né? E todas as vezes que eu escutava isso, eu falei assim, então tá, vamos entender. A máquina, nenhuma luz existe atração pelo branco. Se não existe atração, como que trata? Aí, a primeira vez que eu perguntei isso, a resposta que eu tive é o seguinte, então você vai fazer o seguinte, você vai depilar com cera, o calor vai gerar uma vasodilatação. Lembra que o Eduardo explicou que a luz pulsada você tem filtro de corte. Você vem com o filtro de corte verde, que a atração dele, o 530, é para a hemoglobina, é para o sangue. Você engana a luz e você tenta fazer um tratamento para o pelo branco. Tá? Já teve gente que falou de tirar com a pinça, então assim, de pintar o pelo, tudo isso eu já escutei, tá? E isso tudo é uma enganação que o mercado traz, não tem como eu falar de uma outra forma para vocês. Então, existe tratamento para pelo branco? Não, não existe. Existem formas de você tentar enganar a máquina e você gerar ali mais calor para tentar um tratamento de fototermólise naquele bulbo, que a gente acredita que não, que a gente sabe que não vai acontecer. Então, agora a Mayara responde qual que é o seu tratamento para pelo branco. Não tem tratamento para pelo branco. E lembrando, quando a gente está falando, que nem a Inaia falou, gerar mais calor, você não vai fazer tratamento em pelo branco, e o pior, você pode gerar uma intercorrência em epiderme por causa do calor que você está gerando para tratar uma coisa que não tem o que fazer. Pelo branco não vai pegar no Holoniac também, porque quando a gente fala em epilação, a gente está falando em atingir o quê? O bulbo do pelo, a melanina do bulbo do pelo. Pelo branco não tem. Então, a gente não tem um tratamento para pelo branco. O Holoniac também não pega pelo branco, tá? A gente precisa entender os mecanismos de ação e as interações, né? Então, quando a gente fala de fototerapia, a gente está falando que a luz, ela vai interagir com células-alvo, com cromófilos-alvo. E no caso da luz de diodo, ela interage com a melanina, né? Então, o diodo, a luz, ela vai interagir com a célula-alvo
melanina. Então, se eu não tenho melanina, se eu tenho ausência de melanina, então eu tenho ausência de atração. Então, é como se a gente não tivesse nenhuma atração ali, né? Eu costumo explicar de uma forma bem simples. É igual quando você quer namorar alguém, você não tem atração por ele. Não vai, não rola, não acontece. A mesma coisa acontece com a luz, tá? Então, não existe atração. Não tem como você chegar ali na sua célula-alvo, no seu cromófilo-alvo. Tem mais perguntas aqui. Eu gosto dessas perguntas específicas, assim, que realmente me demonstram interesse. A cada quantos meses ou disparos troca filtro e quantos filtros ele tem? Se for filtro do sistema de arrefecimento da máquina, a máquina tem um filtro de ionizador que troca uma vez por ano na manutenção preventiva. Tá? Agora, se for filtros de luz, ele não tem filtros de luz, ele é como equipamento de laser, ele tem ele não é monocromático, mas ele tem um espectro muito estreito, ele trabalha com todos os comprimentos de onda que tem na literatura, que a gente convencionou ser chamado de padrão ouro, né? Então, ele não tem nenhum filtro para cor, tá? Porque ele só emite cor num espectro muito estreito, então ele não tem filtro, se for essa a pergunta. Agora, se a pergunta se for filtros do sistema de arrefecimento, ele tem um filtro só, que é um filtro deionizador, que é para manter a água sempre deionizada que circula no equipamento, e esse filtro é trocado uma vez ao ano. Talvez, será que é filtro de corte? Será que é filtro de luz pulsada? Será que essa que foi a dúvida? Não, ele perguntou, que é o deionizador. O Thiago também está perguntando a potência em watts. Eu tinha falado sobre a guerra dos watts que existe, né, gente? O que eu quero deixar muito claro é que ninguém pode escolher um equipamento, não importa qual seja o equipamento, por um parâmetro só, tá? As empresas vão ficar investindo, às vezes, numa guerra de watts para equipamentos de depilação, né? E muitas das vezes, eu não estou falando que todas as vezes, tá? Mas muitas das vezes, isso vai demonstrar que o equipamento é ineficiente, não eficiente, tá? Mais uma vez, recorro a vocês que usam o equipamento. Ninguém parametriza watts no equipamento, tá? O que a gente quer é energia de caloria, tá? Então, o que a gente parametriza no equipamento é joule por centímetro quadrado, tá? Então, o equipamento que consegue emitir, e todas essas medições de watts são sempre feitas no máximo de potência, isso é, no máximo de fluência, se o equipamento consegue ter o máximo de fluência de 100 joules por centímetro quadrado e tem um consumo de 1.500 watts, se comparado a um outro equipamento que também tem 100 joules por centímetro quadrado e faz um consumo de 2.000, tá? O que ninguém quer falar é que a palavra consuma que está embutida em watts quando a gente fala de potência, tá? Porque a potência que nos interessa na hora de fazer os tratamentos, né, é a caloria que ele gera, tá? E outra coisa que eu quero que vocês façam no exercício, gente, sempre peçam os manuais para vocês verem quanto que eu uso de fluência em média no equipamento, você entendeu? De repente você vai estar escolhendo um equipamento por potência, que vai estar, e essa potência é determinada pelo máximo, e ninguém faz tratamento a 100 joules por centímetro quadrado, gente. Você vai furar o paciente, vai matar o paciente. Você entendeu? Então, como ninguém vai comprar pela velocidade máxima que está no painel dele, né, a gente também não pode escolher um equipamento por um atributo só. É um conjunto de coisas que eu sempre peço para que recorram a empresas que passam todas as informações sobre o equipamento. O Roloniac tem 840 watts, e eu falo isso com muito orgulho. São 12 LEDs, cada LED tem de consumo máximo 70 watts, esse consumo máximo é a 100 joules por centímetro quadrado. Tá? A gente não tem nenhum tratamento nem a 30 joules. Então, peço para que vocês façam um exercício de que a recorrência de potência que existe hoje para o Roloniac é uma recorrência que não chega nem a metade que ele pode proporcionar. Tá? Então, foi por isso que o equipamento tem tanta durabilidade desse jeito. Peçam sempre informações para que você não entre numa disputa de watts que, às vezes, e muitas às vezes, denuncie um equipamento que é ineficiente. Tem um diodo ineficiente e caro, que faz uma recorrência de potência muito grande para entregar, às vezes, no que interessa
que é em energia luminosa, que vai se transformar em calor, em energia térmica para o paciente, tá? Então, façam esse exercício, porque senão, às vezes, a gente está fazendo um paralelo com o carro, que a Inaê não gosta muito, a gente está comprando o carro que gasta mais. Então, se a gente está procurando laser que tem mais watts, e a gente só usa esse critério, é como se a gente fosse procurar um carro para ver qual carro que gasta mais de combustível por quilômetro. Tem os dois. As duas formas de aplicação. A gente tem então, peraí, só deixa eu... Josiane perguntou quais são as formas de aplicação. Se é varredura ou se é pontual. Mayara vai responder para você. A gente tem as duas formas de aplicação no Roloniac. Normalmente, a gente usa varredura em regiões que você consegue o deslize e são maiores. Perna, abdômen, costas, tórax. As demais regiões, a gente gosta de trabalhar com disparo, porque são regiões menores e você não tem o deslize perfeito daquela região, para você não correr o risco de desacoplar e não aproveitar o melhor do Roloniac, que é o spot resfriado na pele. E não acontecer de você disparar e não aproveitar também a parte dele ser certeiro na raiz desse pelo. Então, a gente tem os dois modos, tanto disparo quanto varredura. No modo varredura, você consegue controlar a velocidade, então você consegue controlar o hertz. Eu trabalho, no Roloniac a gente trabalha até 10. Eu trabalho com 5. Se vocês verem no vídeo, 5 é o suficiente para você ir, voltar e mudar de faixa. Normalmente, pelo próprio vídeo, vocês conseguem ver, a gente gasta segundos, minutos para fazer uma parte de uma meia perna, por exemplo, na frente, com 5 Hz de velocidade nesse modo de varredura. Essa resposta da Mayara é muito importante para a parte comercial também. Então, muitas vezes, a gente acaba perdendo paciente por causa do tempo de demora do tratamento. Então, é muito importante você, profissional, se inteirar sobre o tempo de tratamento. Então, assim, essa máquina, ela demora para fazer uma perna inteira 1 hora, o que a gente leva 20 minutos. Então, tempo, como a Mayara já falou aqui hoje, tempo é dinheiro, então a gente não pode ficar perdendo tempo com o paciente na maca. Quanto mais rotatividade a gente tiver, mais lucratividade a gente tem para dentro do consultório. Costumo sempre explicar que você precisa saber o valor da sua maca parada, você precisa saber quanto que vale esse tempo, para você entender a economia que você está fazendo. Eu nunca gosto de falar em ganho de dinheiro, eu gosto de falar em perda de dinheiro. Então, muitas vezes você está perdendo dinheiro por estar deixando de estar atendendo uma outra pessoa. Então, comecem a fazer essas contas, é um investimento muito alto, é um investimento que vocês precisam fazer de uma forma muito consciente. Oi, Ayse, a manutenção preventiva do Roloniac, a gente recomenda fazer ela anualmente. Como a gente tem certeza que ninguém vai disparar 50 milhões de vezes ao longo de um ano, a gente recomenda fazer essa manutenção anualmente. E essa manutenção anual, ela é trazendo de manhã, esse serviço é por agendamento, trazendo de manhã, sempre no final do dia, a gente entrega o equipamento. Também peço para que vocês também, quando vocês verem que algumas empresas não têm assistência técnica, principalmente para esse tipo de equipamento, laser e agora o LED, porque a gente não tem uma rede de assistência técnica que consiga, por exemplo, fazer essa calibração anual. Gente, calibração, quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, calibrar não é ajustar nada, tá? Calibrar é comparar. Então, você precisa de um equipamento, você parametriza no seu equipamento lá 10 joules, o instrumento tem que dar uma medida para você, ele vai colher para você comparar o que o instrumento deu com o que está no painel, tá? Se está dentro daquilo que a gente acha de tolerante, tá? O que acaba acontecendo? Por que a Doxy não tem uma rede de assistência técnica que possa fazer essa calibração, essa comparação do Roloniac, né? Porque, gente, o instrumento que você faz essa medição, tá? É um instrumento caríssimo, né? E pouquíssimas, mas pouquíssimas assistências técnicas têm essa giga de teste. Geralmente, essa giga de teste só os fabricantes têm,
tá? Pouquíssimas assistências técnicas tem. Eu estou falando de um valor bastante alto, para cima de 15 a 20 mil reais o equipamento, e você tem que ir trocando as ponteiras para você fazer essa calibração. Então, não adianta nada eu falar que eu tenho um posto autorizado que vai fazer essa calibração, eu vou estar mentindo para você, porque ele não vai calibrar nada, porque ele não tem o instrumento, tá? O que alguns postos autorizados podem fazer, se eles não tiverem essa calibração, é fazer alguma manutenção orientada por nós, mas no momento, se for algo relacionado à emissão de luz que necessite da gente aferir a quantidade de luz emitida pelo equipamento, isso deve ser feito aqui. Mas hoje o Holoniac está mais do que testado para garantir que a durabilidade e a eficiência dele é infinitamente superior a qualquer equipamento de laser, seja ele norte-americano, israelense, da China, de qualquer lugar. Garanto para vocês que, como durabilidade e estabilidade de funcionamento, o Holoniac ele funciona muito tranquilo, equipamento muito leve, o que a gente chama mesmo foi uma construção muito estável. Então, ele é um equipamento que ele é muito confiável. Ele é feito para que ele funcione o tempo todo, tá ok? Tem mais algum do tamanho do spot? O spot, se alguém sabe. Pode falar. É 17 por 22. Ó, perguntaram sobre o tamanho do spot, é 17 por 22, tá? Eu gosto muito de mostrar o resfriamento, né, que o spot ele tem, então ele consegue manter esse resfriamento, e isso que o Eduardo falou é muito importante, né? Às vezes a gente infere lá, ligar no gelo por muito tempo. Então, você qualquer máquina que tem qualquer tipo de peltier e deixar ligado por muito tempo, ele vai criar o gelo em cima. Eu quero ver você manter esse congelamento pelo todo o tempo de tratamento. Esse é o grande diferencial. Então, você precisa ter aí um peltier muito bom, você precisa ter uma bomba de refrigeração, e eu queria que a Mayara explicasse um pouquinho pra gente esse grande diferencial da técnica que o Holoniac ele possui, para a gente poder finalizar. A gente já está dando quase 1h30 e a gente finaliza o nosso webinar. Vou pontuar algumas coisas no diferencial do laser, de uma aplicação de laser e uma aplicação do Holoniac. Primeiro, a gente está falando de tempo, certo? Já falei várias vezes de tempo, porque assim, eu falei e vou repetir, tempo é dinheiro, não só para o paciente que está deitado, mas para você que está atendendo. Então, não só em donos de clínica, pessoas que alugam o equipamento. Quanto mais pessoas você atender, melhor. A gente tem diminuição de abandono de tratamento. Então, o que acontece? Paciente que ficava lá em torno de 12 sessões, 1 ano e meio, 2 anos fazendo tratamento, você consegue diminuir isso. Então, por exemplo, um laser, você não consegue fazer em períodos muito quentes. Por que você não consegue fazer em períodos muito quentes? Porque a gente está falando de uma luz quente. Então, a sensação térmica na epiderme é muito grande. A pessoa não consegue, por exemplo, sair e ficar sem aquela sensação. Tá? Normalmente, o que acontece quando a gente está falando de laser? A pessoa sai e fala que está sentindo ardência em pele. Quando a gente está fazendo Holoniac, a gente não tem essa reclamação de nenhum paciente. Nem aquela epidemia fica, né? E nem a hiperemia, tá? O que acontece? Vida normal. Quantas vezes a gente, como terapeuta, escutou não conseguir colocar uma roupa, não conseguir passar um desodorante, não conseguir fazer uma atividade física porque a região ficou sensível, ficou ardendo. Com isso a gente não tem. Então a gente já tem 2 pontos positivos diferenciais com o laser. E eu queria trazer uma dor, tá, para vocês. Muitas vezes, dentro do consultório, como dono de consultório, tá, as pessoas escolhem o horário de usar o laser. Por quê? A gente mora num país tropical, onde 70% do nosso território é quente. Esse dia atrás eu estava dando um curso, eu estava de blusa de lã em São Paulo, eu tinha pessoas no Brasil inteiro de blusa de calor, e aí o que acaba acontecendo? O horário da meio-dia até as 3 da tarde ninguém quer. Por que ninguém quer? Porque ela não consegue, durante fazer a terapia, então ela marca todo mundo de manhã, e ela tem esse intervalo. Gente, máquina parada, vocês estão perdendo dinheiro. Então, isso é muito importante do equipamento. A gente não tem esse abandono do horário
da maca, a gente não tem abandono da prática. Então, isso eu acho que é muito importante a gente ressaltar a todo momento. Tem mais alguma dúvida para a gente finalizar e agradecer? O Einstein perguntou sobre queda. Einstein, eu sei que esse é um grande problema. Então, são poucas as empresas que fazem contrato de locação e isso deve ser feito. Com relação a choque mecânico, né, o LED ele pode ser mais tolerante a choques mecânicos, uma vez que eu não estou falando de espelhos, como acontece em algum laser de rubi, que ele vai descalibrar, né, ele vai sair da sua configuração. Né? No entanto, né, uma queda, dependendo do tamanho dessa queda, você pode danificar o colimador, como você pode danificar o diodo, e você vai ter avaria. Com relação a isso, choque mecânico, não há diferenças com relação a um equipamento de laser, tá? Então, esse cuidado deve ser sempre feito e o proprietário tem que sempre se proteger contratualmente. Liga o equipamento, mostra que está funcionando, demonstra que está funcionando, chegou lá, não está funcionando, tem aparência de choque de queda, isso daí tem que estar previsto em contrato, tá ok? Pessoal, eu vou agradecer a presença de todo mundo, né? Em nome da Docs, eu quero agradecer, a gente teve uma audiência muito boa. A gente está com todas as nossas mídias abertas, tanto pessoais como da Docs, nossos canais estão abertos para dúvidas. Ficou com alguma dúvida? Pode deixar lá. A gente tem canal no Telegram, a gente tem Instagram, então a gente tem todas as nossas mídias abertas para vocês. Quer tirar alguma dúvida pontual, pessoal? Inayan Piedade está à disposição. Maiara Oguri. O senhor Carlos Eduardo. Senhor Carlos Eduardo, nós estamos à disposição de vocês. Então, em nome da Docs, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Foi um prazer estar com vocês e até um próximo encontro. Tchau, tchau.